Sejam muito bem-vindos a mais um Congresso MV aqui em Capitólio. Pode ser que seja o último nesse formato, pelos eventos finais. Estamos aguardando a qualquer momento grandes eventos, né? Precisamos sempre estar vigilantes, vendo o perigo lá no horizonte e temos um tema adequado para esse momento. E temos aqui conosco o Adilon. Adilon, nosso amigo lá do estado do Ceará. Isso. E veio só para poder enriquecer aqui as nossas palestras com citações. Nos últimos meses ele tem acompanhado o progresso espiritual, o progresso nas verdades que temos feito, o progresso na reforma, e ele tem me enviado muitas citações e muitos textos pertinentes que eu tenho, muitas vezes, repostado aí para vocês no Telegram, né? Sobre a verdade progressiva aqui também, sobre a glória progressiva do Adventismo. Então, hoje ele vai estar participando também com textos e comentários, tá? Spiritual Gifts, esse é o tema desse Congresso MV. Nós mantivemos em oculto até agora, nós não publicamos qual que era o assunto, mas aqui está, dons espirituais. Inclusive esse é o nome de alguns dos livros de Ellen G. White que foram precursores, né? Que inclusive estão hoje no livro Primeiros Escritos também, né? Dons espirituais nós encontramos especialmente nos capítulos 12 de Romanos e de 1 Coríntios. Tá? 12 é um número significativo, né? Representando aí as 12 tribos, os 12 apóstolos, o povo de Deus, a inteireza do povo de Deus. E esses dons são justamente para a edificação do povo de Deus. E vamos ver aqui dons espirituais. Relação estreita e preciosa com Cristo. Comentando lá em 1 Coríntios. E lá em 1 Coríntios 12, verso 1. Texto-chave da palestra de hoje. 1 Coríntios 12, o verso 1. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O Espírito Santo não quer que nós sejamos ignorantes. Nós temos ouvido sobre esse assunto meio por cima, que cada pessoa tem o seu dom, tem que descobrir qual que é o seu dom, seu talento. Parece que talento é algo natural, dom é algo sobrenatural. Eu tenho o dom de cantar, sabia? Eu tenho o dom de... A gente nem sabe direito o que é dom, o que não é. E é um novo assunto. Vocês vão ver que é nova luz e vai lançar ondas de novo, né? Que vão transbordar em comentários e críticas, mas nós não temos medo do que nos possa fazer o homem. Amém, Adilon? Amém. Para nós importa agradar o nosso Senhor e poder avançar. Jesus disse que o último Elias, depois o segundo, quer dizer, o terceiro Elias, virá e restaurará todas as coisas. Alguns pontos cegos no Adventismo, que vamos estudar 1 Coríntios 12, 13, 14, são coisas que precisam ser restauradas, que não estão claras. Então, nós não podemos estar à vontade, estacionados. Nós não podemos ser adventistas estacionados. Quando o povo de Deus está à vontade, satisfeito com a luz que já possui, podemos estar certos de que Ele não os favorecerá. É sua vontade que eles marchem sempre avante, recebendo a sempre crescente luz que para eles brilha. A atitude atual da igreja não agrada a Deus. Tem-se introduzido uma confiança em si mesmos que os tem levado a não sentir nenhuma necessidade de mais verdade e maior luz. Né? Rico sou, de nada tenho falta. Lembram, Laodiceia? Esse é o perigo que nós corremos. Temos 100% da verdade. A IASD foi fundada por Deus, né? Inclusive, recentemente alguém falou essa frase. Temos 100% da verdade, né? Nós não podemos ter essa atitude, mas devemos receber luz sempre crescente. A atitude atual da igreja não agrada a Deus. Tem-se introduzido uma confiança em si mesmos que os tem levado a não sentir nenhuma necessidade de mais verdade e maior luz.
Vivemos numa época em que Satanás opera à direita e à esquerda, em nossa frente e por trás de nós. Todavia, como um povo, estamos dormindo. Deus deseja que se faça ouvir uma voz despertando o seu povo para a ação. Amém? Que pela graça de Deus você e eu possamos ser uma voz despertando o povo para a ação em nosso raio de influência. Bom, Jesus, em Marcos 16, é o último capítulo de Marcos, que foi, aliás, o primeiro livro a ser escrito, o último capítulo, esses sinais seguirão, né? Olha só, aqui escrito em Marcos 16, verso 17. Esses sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Ó, profecia de Jesus. Sinais acompanhando aos que crerem. Ah, Daniel, mas isso aí é lá para o passado, né? Falar novas línguas. Não, Senhor. Seguirão, acompanharão aos que crerem. Você crê? Pela graça de Deus, isso vai acontecer. Pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aí a Sr. White vem e explica: mediante o dom do Espírito Santo, receberiam os discípulos maravilhoso poder. Seu testemunho seria confirmado por sinais e maravilhas. Seriam operados milagres, não somente pelos apóstolos, mas também pelos que lhe recebessem a mensagem. Amém? Olha, maravilhoso poder, um testemunho confirmado por sinais. Então, o sinal e maravilhas vêm para confirmar o testemunho. Milagres. Então, eu sei que muitos adventistas já têm a predisposição de qualquer coisa que aparecer nesse sentido é contrafação, é Satanás, pode ser um engano. É verdade que nós precisamos estar de sobreaviso. Jesus nos advertiu que surgirão muitos enganadores. Por outro lado, Jesus também predisse isso, né? Que iria acontecer. Muitos eram curados de suas enfermidades espirituais, bem como das do corpo. O Evangelho possui ainda o mesmo poder. E por que não deveríamos testemunhar hoje idênticos resultados? É uma continuação do texto anterior, né? Pulando aqui alguns parágrafos, está no mesmo contexto. O Evangelho possui ainda o mesmo poder, ou seja, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus quer nos ouvir, não é por uma falha de sua parte, mas é por nossa falta de fé, nossos pecados. Por isso, nosso afã de reforma, né? Até agora, nos MVs passados, nós temos falado, desde há um ano atrás, Estatutos e Juízos, Renovação da Aliança, tudo que Paulo ensinou, praticar para nós, para que porventura não sejamos encontrados como transgredindo uma instrução clara, explícita de Deus, né? Aí está o lugar da reforma, para que tire a camada que nos separe, as transgressões da sua palavra. E agora a conexão viva, e o tema desse Congresso MV, portanto, é dons espirituais. O que é um dom, Adilon? Um dom é um presente. Em espanhol até é doação, em espanhol é donación, ou seja, dom, né? É um presente, uma doação que Deus vai dar, e Ele prometeu. Eu entendo que dom, ele é algo divino, né? Ok? Não é para a gente se beneficiar. Então, assim,
quando ali na carta de Timóteo, ali, quando Paulo vai se referir aos dons que ele foi lhe dado, ele diz que foi por profecia, né? Então, assim, devido a gente não saber, a gente vai ver um texto aqui, né, relacionado a isso, devido a gente não saber, às vezes, como selecionar, como explicar os dons em seus verdadeiros aspectos, há muito perigo, né? Há muita confusão. A gente vai ver um texto aqui de Ellen White também, ela fala, né? Certo? Que esse cargo, essa missão de designar as pessoas para um chamado, isso não vem de homens. Então, sempre os apóstolos, toda vez quando eles iam fazer designar alguém, tinha a imposição das mãos, tinha uma oração, se fazer um jejum, ok, para fazer, então, para poder então colocar aquela pessoa naquele cargo, né? Experimentava a pessoa por um bom tempo, para ser um diácono, né? E se ela se achasse irrepreensível, então aí poderia designar ela para qualquer cargo que ela ela pudesse estar sendo designada. Ok? Então, assim, dom, ele é algo profético, certo? As pessoas estão por aí colocando qualquer pessoa para ensinar, entendeu? Quando, na verdade, não era para estar ali, né? Não digo isso por mim mesmo, mas pelo que a gente vê, né? E a gente vai ver aqui alguns textos, certo? Que mostram isso. É algo divino, é algo que Deus... É de Deus isso aí, entendeu? Eu não posso, assim, por mim mesmo, dizer assim, vamos designar tal pessoa para isso aqui. Então, aí que está o perigo, certo? Então, a gente vai continuar, à medida que a gente vai continuar aqui nessa palestra, a gente vai ver, de fato, que vem de Deus. O dom é de Deus. Cada um tem a sua influência, cada um tem o seu cargo, certo? Mas direcionado por Deus. Uhum. Aqui um texto de Ellen White falando sobre que é o poder do amor que flui e que a pessoa tem que realmente ter uma ligação viva para poder ser um conduto desse dom. Porém, houve lugares em que o próprio Salvador não pôde realizar muitas obras poderosas devido à incredulidade. Vai, Adilon, mas eles não tinham os escritos de Moisés e os profetas todos e tinha incredulidade? Que estranho, né? O povo de Deus, estando perante o próprio Jesus, o próprio Deus, ter incredulidade. É possível que isso se repita hoje? Com certeza. Estamos vendo isso. Assim agora, a incredulidade separa a igreja de seu divino ajudador. Fraco é o seu apego às realidades eternas. Por sua falta de fé, fica Deus decepcionado e é roubado a sua glória. Então o que é fraco? O apego às realidades eternas. Nós não nos apropriamos e tomamos, né, a Deus por sua palavra e queremos ir atrás, né? Quando alguém nos promete uma doação, né, recentemente alguém falou que iria doar uma certa quantia aqui para me ver e tal, e eu fico muitas vezes pensando, e às vezes eu dou um oi infeliz, sabe, né, para ver se depois de 2, 3 meses saiu alguma coisa, alguma notícia, né? Então eu fico ansioso e tentando, né, ver, mas tem gente que fala, um dia que sair. Então parece que essa pessoa não vai sentir que estamos necessitados mesmo e que queremos, né? Então, fraco é o seu apego. Agora falando sobre a igreja, a questão dos dons e talento, né? Todo membro era exortado a bem desempenhar a sua parte. Cada qual devia fazer sábio uso dos talentos a ele confiados. Alguns foram dotados pelo Espírito Santo de dons. Então Ellen G. White faz a diferença entre talento e dons. Especiais, os dons são especiais. Primeiramente apóstolos, e aí cita todo 1 Coríntios 12, 4 a 12. E aí depois diz, solenes são as responsabilidades impendentes, quer dizer, sobre os que são chamados a agir como dirigentes na igreja de Deus na terra. Ou seja, os dons, portanto, segundo esse texto, é para a direção da igreja. Nem todos, portanto, recebem, porque é especial. Se todo mundo recebesse necessariamente algum dom, né,
Esses aqui são especiais, é para liderança, é dirigentes da igreja. E por igreja, veja lá esse meu vídeo chamado A Menina dos Olhos de Deus, né? E as ovelhas perdidas da casa de Israel. Igreja é sempre o povo fiel. Em plano A, o povo formal, organizado, como Israel no passado, mas não foi. Então, plano B, Israel espiritual, né? Hoje o plano A seria a IASD, fundada em 1863, a instituição mesmo, o plano A seria esse, mas como não aceitaram o convite, né? Lembra aquela parábola lá? Ah, não posso. Ah, casei. Tá bom, então agora vai para os outros, plano B. Deus sempre trabalha no mesmo plano, né? Então tem texto de Ellen White que fala sobre a igreja, sim, que deve ser manifestada na igreja e que Cristo é a cabeça da igreja. Se não for cumprido no plano A, então pelo menos no plano B. Deus sempre busca a corporação, a família, todos. Deus quer salvar todos, não quer que ninguém pereça. Mas então, se não dá, né? Ele tentou, pelo menos. Isso é importante para o grande conflito. O universo vê que Deus tenta, né? De uma forma para que todos. Os dons especiais do Espírito não são os únicos talentos representados na parábola. Quer dizer, a parábola, os talentos aqui em Mateus 25, esta parábola inclui todos os dons e dotes, originais ou adquiridos, naturais ou espirituais, parábolas de Jesus. Ou seja, os dons também são talentos, mas são mais especiais, são especiais de direção, né? Os dons não são os únicos talentos, quer dizer que também são, mas tem outros talentos, que no caso não são dons, porque são dotes. Dotes quer dizer, o que seria um dote? Seria, quando alguém casa, né? Um dote seria um presente, uma habilidade, alguma coisa especial. É algo que recebe do pai. Não poderia ser isso, porque aí não diz... Certo, pode sim. Naturais, né? Então, naturais, a pessoa pode nascer com uma... Isso. Habilidade, inteligência musical, não sei o quê. Alguma arte, né? Tipo, poesia, como Miriam. A profetisa fala que Miriam era poética, entendeu? Então, certo. Assim, pode ter sido natural. Pode ter sido natural. No caso ali, eu creio que ali era espiritual, ok? Sim. Não era natural. Mas assim, tem pessoas que têm aquele dom da poesia, mas não profético. No caso dela, era profético. Exato. Tanto que ela cantou, né? Miriam cantou, né? E aí... Paulo não disse a Timóteo, não te faças negligentes para com o dom que há em ti, sim, que recebeste sob o quê? Por profecia através da imposição. Por profecia através da imposição de mãos, ou seja, por ocasião do batismo, ao receberes o dom do Espírito Santo, né? Vem ali dons, que no caso, se for espiritual, é para liderança, é algo especial. Sim. Não para todos necessariamente. Todos têm talentos. Mas de onde que vem o texto que fala que todos têm pelo menos um talento ou dom? Tem esse texto de Ellen White? Que todos têm pelo menos um. E temos que descobrir qual. A gente ouve muito falar disso aí, né? Mas se a gente descobrir, se você conhece, pode colocar aqui nos comentários, ou a gente vai colocar na tela aqui, se no inteirinho a gente descobriu, tá? Em todo caso, nós já vimos que dons espirituais são algo especial e que é para liderança. Já vamos começar a ler ali o capítulo, tá? Spiritual Gifts, dons espirituais, tá? Então, comentando na Bíblia White aqui sobre a igreja de Corinto, que eles tinham muitos dons, como apóstolo de nosso Senhor, ele, Paulo, sentia uma sagrada responsabilidade pelo bem-estar da igreja de Corinto. Sob sua administração, eles haviam não só recebido a verdade, mas a ensinado a outros. Foram tão enriquecidos que não lhes faltava nenhum dom. Foram colocados numa relação estreita e preciosa com Cristo. Aqui, relação estreita e preciosa. Muito se fala mal da igreja de Corinto. E, de fato, tinha muitos problemas, Ellen White diz posteriormente aqui na Bíblia White, que eram anões espirituais, né? Porém, por outro lado, tinham sido enriquecidos e não lhes faltava nenhum dom.
foram colocados numa relação estreita e preciosa com Cristo. E nós queremos exatamente a mesma coisa, uma relação estreita e preciosa com Cristo. Ok, agora vamos então mergulhar em 1 Coríntios 12, tá? Que é aqui a nossa base. Também vamos depois ver Romanos 12, que é o texto paralelo sobre dons espirituais. E eu fiz aqui uma ilustração para as crianças que gostam de ilustração, para não ficar chato, né? De um sanduíche. Vocês gostam de sanduíche, criança? Com alface no meio, olha só. Esse pão da avó aqui, gostoso, cheiroso. Só que tem que esperar um pouco depois que sair do forno. Várias horas. Não é bom, não faz bem para a saúde. Ellen White diz que não é bom comer o pão quente. Bom, então olha só, aqui está o sanduíche nosso, pão, alface e outro pão. O que é o alface e o que é o pão em nossa historinha? O alface é o principal recheio do sanduíche. Você não gosta, às vezes, um recheio lá com creminho gostoso, né? E aí o pão é a tampa. Temos o pão embaixo, o recheio gostoso e a tampa. O especial desse sanduíche é o recheio. É 1 Coríntios 13, que está bem no meio, entre o 12 e o 14. Olha lá, 1 Coríntios 13 é o alface, é o recheio. E 1 Coríntios 12, aí vem o 13, que é o recheio, e o 14, que é a tampa do pão, tá bom? Então hoje vamos estudar o 12. Olha só, aqui vamos entrar dentro do pão aqui, ó. Chegamos, tem até um pouquinho de casca aqui. E, assim como o pão tem uma casca em cima e uma casca embaixo, o primeiro verso é especial. Ó, 1 Coríntios 12, tá? Que é o que nós já lemos. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Infelizmente, nós temos sido ignorantes sobre esses assuntos. E por isso, o tema do MV, dons espirituais. Não queremos mais ser ignorantes. Vamos lá, então. Vós sabeis que, quando éreis gentios, vos desviáveis para os ídolos mudos, conforme éreis levados. Portanto, eu vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Quer dizer, quem fala isso não é pelo Espírito Santo, não é pelo Espírito de Deus. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Por que fala 3 vezes aqui a diferença entre dons e ministérios, ministérios e operações? Poderíamos, quem sabe, explorar isso, mas eu penso que iria romper aqui um pouquinho o nosso escopo, né? A não ser que haja algum texto bem incisivo que esclareça isso. Por que fala 3 vezes? Dom, ministério e operações. Quem sabe são pequenas nuances, diferenças, né? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Vamos ver aqui o texto paralelo, Romanos 12, verso 6. 12 também, tudo é 12 do povo de Deus. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Ok, voltando a 1 Coríntios 12, aqui diz assim, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo... a fé inclusive é um dom, então. Na verdade, lá em Romanos 12, também, de fato, a fé é um dom, mas lá em Romanos 12 diz que é dado segundo a medida de fé.
Então, esse dom ele vem com a medida. Por exemplo, você pode ter uma medida de fé maior do que a minha. Então, o dom é me dado de acordo com a minha medida de fé. Certo. Porque se a gente voltar lá e ler, a gente vai ver que os dons são dados segundo a medida de fé que cada um tem. Entendeu? Certo. Porque Deus conhece. Nessa proporção. Deus conhece a capacidade que a gente tem e é Ele mesmo que dá. Na medida da sede, né? Tá com muita sede, Sim. né? Já ficou 2 dias sem beber, recebe um pote maior. Agora, isso. a pessoa que está só com vontade de beber... Isso. Certo, ok. Segunda medida. Então, a fé, aqui está na lista de dons também, ó. Onde é que está? A outro pelo mesmo Espírito, a fé. A outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Ou seja, aqui dá a entender que alguns recebem a fé, segunda proporção, mas também recebem a fé a outro. Ou seja, uns recebem mais do que o outro. A outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outra, a operação de milagres. A outra, a profecia. A outra, o dom de discernir espíritos. A outra, variedade de línguas. E a outra, a interpretação de línguas. Que nós não queiramos colocar aqui dotes naturais nesse mesmo nível. Daniel fala 5 línguas, então ele tem um dom de línguas. Não, isso não é um dom espiritual. Isso pode ser um talento, uma habilidade, um dote, mas não é algo que me veio sobrenaturalmente por imposição de mãos. Aí eu comecei a falar em inglês. Né? Isso é um dote natural. Assim, eu queria voltar aqui em Romanos 12 para poder mostrar, cada um tem uma função diferente. A própria Bíblia fala. Sim. Certo? Romanos 12, verso 6? Romanos 12, do verso 3 e 4. Tá, eu vou filmar aqui. Olha como é que diz, pegando aqui. Romanos 12. Vai começar. Da questão da medida de fé e tal, a fé de fato é um dom. Pois eu digo, pela graça que me é dada para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Ok? Aí continua, porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um corpo em Cristo, e cada um membros uns dos outros. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que foi dada. Se for profecia, profetizemos, segundo a medida da fé. E aí, então, se for profecia, profetizemos, segundo a medida da fé. Certo? Se é ministrar, mas tudo é conforme a medida da fé, porque tem pessoas que oram, buscam a Deus, certo? E Deus lhe concede, porque Ele conhece a capacidade de cada um de nós. Certo. Obrigado. Onde nós paramos? Então, falamos aqui sobre variedade de línguas e a outra, interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Esses versos cantados você pode encontrar nesse link aqui. Você pode baixar todos nesse e pode encontrar o grupo Telegram, que é muito fácil você entrar e dar play. Amém. Nesse grupo Scripture Songs, quer dizer, versos bíblicos aqui cantados. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Né, crianças? Temos muitos membros, dedinhos, mão, braço, né? Aqui, ombros, queixo, né? Bochechas fofinhas do bebê, mas todos são um só corpo. Assim também é Cristo, pois em um só Espírito fomos todos nós batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos. Quer dizer, pessoas adventistas e não adventistas que creram também, que não eram adventistas, agora são pessoas que creem. Quer escravos, quer livres. Quer dizer, a pessoa está com dívida ou está sem dívida. Né? Tomou a picada ou não, vai ficar uma escravo. Outro livre, todos.
A todos nós foi dado beber de um só Espírito. Os dons não são dados por discriminação, mas os dons espirituais, né, são independentes disso. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão e não sou do corpo, nem por isso vai deixar de ser do corpo. O pé quer ser mão, criança. Eu queria ser mão. A mão sempre toca instrumentos musicais e sempre está ali. O pé sempre fica dentro de um sapato e cheirando mal ainda. Não, mas se eu não tivesse pé, eu não podia correr por aí, pular como cordeirinho livre, né? É importante termos o pé, mesmo que ele fique lá fedorento no sapato. É muito importante. Fazer comparação. A costela quis ser a cabeça, deu no que deu, né? Entendeu? Boa. Entendeu, né? No caso, Sim. a Eva, né? Ela quis ser a cabeça, deu no que deu, né? E, de fato, a profetisa fala, a Bíblia também, que o homem é o cabeça da mulher. Então, não é bom, né? A orelha, ela diz assim, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Então, não é bom, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Então, assim, de fato, o meu ouvido não pode ser todo o meu corpo. Então, a função do meu ouvido é diferente do restante do meu corpo. Então, assim, é o que eu já falei, né? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Perdão. E se o corpo todo fosse olho, o olho é o melhor, é o mais chique, as pessoas sempre olham para o olho, conseguem ver, é tão gostoso. O dedão não quer ser dedão, quer ser olho agora, quer ser promovido. Falsa noção. Onde estaria o ouvido? E se todos fossem ouvido, aonde estaria o olfato? Que é para sentir o sabor gostoso das coisas. Tem que ter língua, ali o nariz, os buraquinhos que são as papilas gustativas. Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. A cabeça não pode falar para os pés, não tenho necessidade de vós. Não, antes os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os membros do corpo que reputamos serem os menos honrados, eu não sei quais poderiam ser esses, talvez o pé. O pé está lá embaixo, escondido sempre e fedorento. Mas aí se revestimos com mais honra ainda. Uau, não, o pé é, né, especial, porque senão a gente vai ficar sempre parado. É onde todo o corpo se apoia. Por exemplo, você pode encontrar outros exemplos. E os que em nós não são decorosos, alguns acham o joelho feio. Sim. O joelho é uma coisa feia. Outros, lá no Ceará a gente chama canela, né? A parte do joelho para baixo. Outros acham feio a canela. Certo. Mas esses a gente tem muito cuidado. Sim. Os esportistas, né? O joelho é muito importante. Cuidar bem, porque se tiver algum machucado ali, né? Esses têm muito mais decoro. Ao passo que os decorosos, o olho bonito, colorido, não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Se você tem algum outro exemplo, você que está assistindo o vídeo, algum outro exemplo que ilustra isso aí, né? Eu falei do joelho, mas quem sabe tem uma outra. Olha, esse membro tal realmente se encaixa bem, porque, né, Deus deu mais honra ao que tinha falta de honra. A que membro do corpo será que está se referindo aqui? Para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Então é como Ana, que não tinha filhos, ela orou e Deus deu um filho mais especial, né? Então Ana foi mais bem-aventurada, mais são os filhos da desolada. Deus gosta de dar uma bênção especial àquele que era desprezado. Isaías 66 também fala, né? Ó, tu atormentado, Isaías 54 ali, ao que era rejeitado, então Deus reverte e ganha por virada. Podemos dizer que dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Às vezes o ser humano não atribui honra, né, a um membro, né, que
que é iletrado, né, que não sabe ler. Mas os dons são o quê? Não são naturais. Então isso Sim. é coisa de homem, né? Não dá honra àquilo que tem falta. Então o que é que Deus faz? Ele reveste de honra aquilo que tem falta, que é aquilo que a gente vê. Aí por isso que a gente, às vezes o irmão não canta, às vezes o irmão não prega, certo? Por quê? Porque a gente olha com olhos humanos. Então Deus reveste essa tal pessoa humilde. No caso do discípulo, podem dizer, entendeu? Né? Ele não chamou digamos assim, os feras, as pessoas que eram grandes homens na história, né, no tempo de Cristo. Ele chamou as pessoas mais simples, então revestiu elas de honra, entendeu? Com a graça dele, né? E eles honraram Jesus. Então, assim, só para a gente ver, certo? De fato que os membros inferiores, mesmo assim, Deus os honra, Deus os traz, chama, entendeu? Eu queria citar aqui um texto. Assim como o cajado na mão de Moisés. Era um pedaço de pau, né? É verdade. O que tens na mão? Um pedaço de madeira. Mas esse cajado, Deus usou poderosamente como instrumento. Ó, o cajado de Moisés lá, abriu o mar vermelho. Então Deus revestiu, dando mais honra ao que tinha falta de honra, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem. Se o penúltimo dedinho do pé está com a unha machucada e sangrando e está doendo, a gente parece que perde o pique de trabalhar porque está muito dolorido aquela unha do segundo penúltimo dedinho do pé, né? Se o membro padece, todos padecem com ele. Se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Como é que isso pode acontecer, Adilon? Um membro ser honrado e todos os membros se regozijam com ele. Como é que eu posso honrar a orelha? E aí todo o corpo fica feliz porque minha orelha foi honrada. Eu não entendo muito bem esse verso, mas quem sabe depois o Espírito Santo vai nos dar um insight. Ok. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente seus membros. Agora ele passa para a parte espiritual. Antes ele falou do corpo aqui e agora diz, ó, e vocês são o corpo de Cristo, gente. Cada um de vocês é membro. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. Olha, Ellen White falou que os dons são para administração. E os apóstolos, né, ninguém mais próximo de Jesus do que apóstolos, né? Eu não sei quem seria apóstolos do corpo espiritual de Cristo. Será que apóstolos seria liderança? Uma pessoa que lidera a administração, porque o corpo espiritual não precisa de administração formal, né? Mas em todo caso, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, o apóstolo está acima do profeta, em terceiro mestres, e depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, aqui você vê a palavrinha em inglês, que seria socorros, porque pode ser meio vago, o que é um socorro? Governos, variedade de línguas, governos, aqui está a palavrinha em inglês, o que seria um governo? Variedade de línguas também. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? A resposta implícita aqui é não. São todos mestres? São todos operadores de milagres? Tem todos o dom de curar? Na ilustração do corpo, lá são todos orelha? Não. Cada um diferente. Falam todos em línguas? Interpretam todos? Não. E agora, gente, vamos entrar na casca do pão de novo, que é o finalzinho da primeira fatia de pão, ó, que é importante, por isso que está mais escuro aqui, ó. Mas procurai com zelo os maiores dons. Olha, gente, então não é uma coisa passiva de longe que eu fui batizado e eu recebi esse e vou morrer com esse porque eu tenho esse. Não, nós devemos procurar os maiores, além do que já eventualmente recebemos, ou se eu acho que não recebi nenhum, podemos procurar os maiores. Ou seja, aqui os maiores, aqui está em ordem. Ó. Ele falou primeiro apóstolos, e depois segundo profetas. E então, os maiores são
de preferência, devemos procurar ser apóstolos. E, em segundo lugar, ser profetas, os maiores, da ordem de cima para baixo. Devemos procurar, com zelo ainda. Eu nunca fui ensinado, sinceramente, em toda a minha vida de adventista, a procurar. Eu sempre achei, não, você recebeu, tem que descobrir. Aí lá no JA, no culto jovem, né, uma tabelinha para tentar descobrir o seu dom, qual que é o seu temperamento. Tem que descobrir, você tem o dom de quê? Você gosta de fazer isso? Gosta de fazer aquilo? Nada a ver, né? Devemos procurar, depois de batizado, já podemos ganhar mais presentes, os maiores dons. Né? Então, isto é realmente revolucionário. Nós podemos procurar, nós devemos procurar. E aqui não está, olha, se alguém quiser, pode procurar. Não. Procurar está no tempo verbal imperativo. Falando aqui como é que a gente tem que servir o próximo, com o dom que a gente tem, o apóstolo Pedro. Vamos lá abrir em 1 Pedro. 1 Pedro 4, verso 9 até o 11 aqui a gente vai ler. Tá. Então assim, diz assim, ó: sede hospitaleiros uns para com os outros sem rancor, como cada um recebeu o dom, que ministre o mesmo dom aos outros. Interessante, tem que ministrar o dom aos outros, mas como cada um recebeu o dom. Você sabe qual foi o seu dom que você recebeu? Você tem que se perguntar, entende? Como bons mordomos da multiforme graça de Cristo. Ou seja, você tem que servir, mordomos aquele que serve com o seu dom. Ok? Aí diz, ó, se alguém falar, que fala segundo os oráculos de Deus. Então, Deus está dizendo assim, ó, os meus dons espirituais, eles têm ordem, certo? Por exemplo, se eu falar aqui, se alguém falar, né, fala de acordo com a língua ou de acordo com a cura, não. Se você falar, que fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém ministrar, deixe-o fazer segundo a habilidade que Deus dá. É Deus que dá. Para que em tudo Deus seja o quê? Glorificado através de Jesus, a quem pertence. Através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, quem pertence o louvor. Amém? Amém. Então, é por aí, gente. Ok? Muito bem. E aqui em 1 Timóteo 4, verso 14, não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Olha, então não negligencies o dom que há em ti. Portanto, nós podemos ter o dom tal e tal a partir do momento da imposição das mãos. E segundo aqui 1 Coríntios 12, verso 31, devemos procurar, ele está instruindo já os coríntios, que já tinham uma experiência, mas deviam prosseguir, procurar com zelo os maiores dons. Podemos receber, portanto, posteriormente também, né? Isso é muito importante. Olha, e aí continua dizendo, ademais eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente, um caminho mais excelente, dizem outras versões, que é a folha de alface aqui dentro. 1 Coríntios 13 é o próximo passo aqui, depois do pão vem o alface, que é o dom do amor, o dom da caridade. 1 Coríntios 13, a parte do amor que temos em verso cantado também, o amor não é um dom espiritual, né? Nesse mesmo sentido, de serviço, pois todos devem ter o amor, né? O amor é o cumprimento da lei, é a essência da lei, amor a Deus sobre todas as coisas, que é a primeira tábua da lei, que são os primeiros 4 mandamentos, e os últimos 6 mandamentos, que é a segunda tábua, né? Amor ao próximo. Então, o amor é o cumprimento da lei. Se eu amo a Deus de todo o meu coração, toda a minha alma e todas as minhas forças, eu vou naturalmente amar aqueles por quem Cristo deu a sua vida, né? Então, amor todos devem ter. Não é que Deus dá para alguns o dom do amor. Ele tem o dom do amor. Já eu não tenho o dom do amor. Não. Todos aqui devem buscá-lo. E sem o amor, por mais que eu tenha um dom de profecia, os dons mais importantes,
nada serei. E uma citação aqui sobre o amor, 1 Coríntios 13. O Senhor deseja que eu chame a atenção de seu povo para o capítulo 13 de 1 Coríntios. Leiam esse capítulo todos os dias e extraiam dele conforto e força. Aprendam por meio dele o valor que Deus dá ao amor santificado e nascido do céu. E deixem que lhes chegue ao coração a lição que ensina. Aprendam que o amor semelhante ao de Cristo é de origem celeste e que sem ele todas as outras qualificações são sem valor. E tem outros textos aqui. E aqui nós temos a caixa da Bíblia Melódica, o verso cantado, que eu vou deixar no final desse vídeo, para que você medite de que esse amor está no meio do sanduíche. A folha de alface é o que está no centro. É um caminho sobremodo excelente que nós devemos ter, que é o cumprimento da lei, sem o qual todos os dons, os dotes, serão sem valor nenhum. Amém? Então vamos concluir esse momento com uma oração e em seguida você vai meditar em 1 Coríntios capítulo 13. Tá bom? Vamos orar e buscar a bênção de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Senhor, obrigado por essas instruções e como nós podemos ter uma relação estreita e preciosa contigo. Através dos dons, nós também gostaríamos de buscar os maiores dons. Ensina-nos, Pai, o caminho dos teus estatutos. Ensina-nos como devemos buscar. É simplesmente pedir, desejar ardentemente, insistir contigo, como devemos fazer isso. Ensina-nos, portanto, queremos ser como uma criancinha, dispostos a aprender. E acima de tudo, Pai, implante em nós a planta do amor. Queremos cuidá-la e regá-la todos os dias, para que esse amor, essa paciência, a caridade, com todos os seus frutos, os frutos do Espírito, começando com o amor e todos os outros, possam estar em nosso coração, transformando, regendo toda a nossa vida, Pai. Como cumprimento de toda a lei, é essencial que haja em nós, Pai. Sonda-nos o nosso coração e conhece os nossos pensamentos. Prova-nos e conhece-nos e vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos no caminho eternal. Em nome do Senhor Jesus, pedimos e agradecemos. E a cada pessoa que está agora assistindo e finalizando, queremos pedir a tua bênção, Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, o amor não é invejoso.
não busca os seus próprios interesses, não se irrita facilmente, não suspeita mal, não se regozija na iniquidade, mas se regozija na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais falha, mas havendo profecias falharão, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13, de 1 a 10.